Olá, seja muito bem-vindo ao Estudo Central. Que bom ter você aqui com a gente novamente para mais um momento de estudo, um momento onde a gente mergulha na Bíblia e na lição da Escola Sabatina para entender e colocar em prática os ensinamentos bíblicos. E eu quero começar perguntando para você uma coisa, aquela pergunta aqui, ó. Você já está inscrito no nosso canal? Como que está assistindo o Estudo Central e não está inscrito no nosso canal ainda? Então, se inscreva, já deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com quem você já conhece, com quem você sabe que gosta de acompanhar estudos bíblicos. Então, fica aqui com a gente, não se esqueça, fique sempre aqui e esse programa está muito especial. O tema dessa lição, regras de engajamento, muito especial também. E não se esqueça também de fazer comentários, porque quem comenta vem parar no próximo Estudo Central aqui, que é quem a gente vai conhecer hoje, que são as pessoas que mandam comentários, mandam mensagens, participam. Às vezes você tem um comentário sobre a lição, e isso vai agregar não só a gente aqui no Estudo Central, mas para quem está assistindo, que vai ler esses comentários depois. Então, faça seus comentários. As pessoas que fazem comentários, ó, vou falar alguns aqui. A Sarita Ferreira, de Leiria, em Portugal, um abraço para você, Sarita. O Valdemar Ferreira, de Cruzeiro do Sul, no Acre. A Carmina Silva, de Belém, no Pará. O Elias Aurélio, da província de Sofala, em Moçambique. E o Jair Costa. Jair Costa, não vamos só mandar abraço para você, tá, Jair? Porque o Jair pediu para mandar um abraço para os irmãos da igreja de Santarém Novo, no Pará. Eles dizem que eles são assíduos espectadores do Estudo Central. Então, a todos os irmãos da igreja de Santarém Novo, no Pará, muito obrigada pela presença de vocês. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Que bom que a nossa comunidade de estudos continua crescendo. E agora, vou apresentar os convidados. Será que precisa de apresentação? Pastor Osmar Borges está aqui comigo hoje e o pastor Cleiton Oliveira. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Olá, Anaísa. Que bom estar aqui com você. Que bom estar aqui com o pastor Cleiton aqui do meu lado. E você que está sempre conosco aí, eu creio que você já deve estar inscrito no nosso canal. Eu acho que você já atendeu o apelo e eu creio que esse estudo será muito edificante para nós. Para mim também é uma alegria poder estar aqui e juntos estudarmos a Palavra de Deus, né? Você já nos conhece aqui, se não nos conhece, acompanhe as nossas redes sociais aí também, tá bom? E seja muito bem-vindo. Convide mais pessoas para participar conosco e vamos juntos estudar a Palavra de Deus nesse momento. Isso aí. Pastor, faz uma oração pra gente? Sim, claro. Vamos orar? Querido Deus, amoroso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de juntos estarmos reunidos aqui, neste momento, para estudarmos a Tua Palavra. Queremos ouvir a Tua voz através desse estudo, Pai. Por isso, fale conosco. Não só o que queremos, mas também o que precisamos ouvir. Por isso, eu lhe peço que o Senhor possa nos usar aqui como instrumentos em Tuas mãos. Faço isso e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar o nosso estudo aqui. Eu vou começar falando o verso para memorizar. Se você tá com a sua lição aí, abre aí, não tá? Dá um pause, pega, volta, tá bom? A gente fica te esperando aqui para a gente ler o verso para memorizar, que está em 1 João 3, 8 e diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Versinho básico, tranquilinho, né, pastor? Tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. O conflito cósmico, ele envolve forças espirituais invisíveis que atuam no mundo e influenciam a humanidade. E a lição dessa semana nos ajuda a entender como esse conflito se manifesta e quais são as regras de engajamento que Deus estabeleceu. Eu vou começar perguntando para o pastor Osmar aqui. Se alguém perguntasse, pastor, me explica assim o básico, o que é um conflito cósmico, o que é esse conflito e como você conseguiria explicar isso de forma simples, assim para quem está começando. Se você está aí, começou a estudar a Bíblia agora, primeiro, parabéns, não pare. E nós temos respostas, nós não, a Bíblia tem respostas para tudo, para todas as nossas perguntas. Então, se você pensa assim, nossa, mas como assim um conflito cósmico? O que é um conflito cósmico? A Bíblia, ela trabalha no Antigo Testamento com a ideia bem forte, semita, da soberania de Deus. E isso faz com que coisas não fiquem tão claras. Por exemplo, o mal parece não existir um personificado no Antigo Testamento. As pessoas não conhecem o mal.
Então todas as coisas são atribuídas a Deus. O endurecer o coração de Faraó. Jó vai dizer assim, o Senhor Deus deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê Lúcifer trabalhando na vida de Jó, dentro de um engajamento permitido por Deus. Mas aí você vê o Novo Testamento, também você tem aí João capítulo 9, no cego de nascença, quando Jesus diz assim, não fui eu quem fiz isso com ele, nem foi o pecado dele, não estou cobrando nem o pecado dele, nem dos seus pais. E Jesus vem desmascarando e revelando que há um conflito quando ele diz assim, vi Satanás cair do céu como um raio, o inimigo fez isso, vem aí o príncipe desse mundo. Então Jesus vem para revelar de que estamos vivendo um conflito que tem origem no céu, de que existe um ser com a perspectiva antagônica de Cristo. Então quando Cristo quer salvar, ele quer destruir, e a gente tem uma visão mais ampla. E a lição é introduzida assim, de que desde o tempo de Elias, quando ele luta contra os profetas de Baal, quando Moisés diz, vocês adoram demônios, porque aqueles ídolos, eles eram um subterfúgio de Satanás para enganar as pessoas, porque as suas ações, ele estava ali em pessoa com seus exércitos trabalhando, mas as pessoas faziam imagens que tiravam a atenção do Deus verdadeiro, né? Então isso é importante. E o apóstolo Paulo, é uma resposta mais simples para a sua pergunta, seria essa, um pouco mais longa. Em 1 Coríntios capítulo 8, ele falando sobre carnes sacrificadas a ídolos, ele vai dizer assim, não se preocupem, o ídolo não existe. Então por mais que eu queira personificar num animal, em alguém que morreu, em alguma coisa, essas coisas não existem. O que existe por trás disso é um conflito, ou seja, um ser que quer tomar o lugar de Deus, buscando adoração. E além disso, nesse conflito que parece distante entre o bem e o mal personificados, estamos nós. Nós também estamos aqui no meio desse conflito, você está. E nós temos aqui uma parte da lição, um anjo atrasado, a luta espiritual é real. Daniel 10, 1 a 14, conta ali a história. Um anjo enviado por Deus que foi impedido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia. Isso mostra que há forças demoníacas influenciando governantes, influenciando decisões. Então, pastor, eu quero perguntar para o senhor, pastor Cleiton, como esse episódio de Daniel nos ajuda a entender uma guerra espiritual que está nos bastidores do que acontece no nosso mundo, que são as decisões que influenciam a nossa vida? Legal. Uma das coisas interessantes nesse texto é que a Bíblia retrata aqui que a partir do momento em que Daniel orou, Deus já enviou um anjo para responder. Porém, houve essa batalha. Essa batalha, na verdade, é declarada, e um fator interessante que aparece no texto, lá no verso 13, que o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia, na verdade, é uma alusão a um ser, né, que nós não poderíamos entender se não fosse com base no respaldo bíblico, de que ele agora governa ali, de certa forma, influenciando as decisões de Ciro. Então, o que acontece? É uma luta entre um anjo do bem e um anjo do mal, um demônio, um ser caído, né? E esse ser aqui, ele estava tentando influenciar as decisões de Ciro, né? Que estava agora impedindo ali, estava tendo o processo da reconstrução de Jerusalém, todo esse contexto desafiador. Até que vem Miguel. Quem é Miguel? Miguel, na verdade, na Bíblia é apresentado ali dando a forma de progressão no livro de Daniel sendo o próprio Jesus. Por quê? Porque em todos os contextos ali, nos primeiros capítulos, apresenta os reinos e um reino cortado, representando o reino de Cristo. Depois nós vemos uma outra alusão ali na frente, falando do reino de Cristo também. E agora aparece Miguel ali na batalha. Quando nós olhamos, por exemplo, Miguel lá no livro de Coríntios, Tessalonicenses 4, 16 a 18, fala que esse arcanjo ele vai ressoar a trombeta e a voz dele falará, e os mortos ressuscitarão. É a voz do arcanjo. Que arcanjo é esse? O arcanjo Miguel, que está lá em Judas, capítulo 9, em Apocalipse, no versículo 9, em Apocalipse também. Então nós vemos aqui que Jesus agora precisou intervir nessa batalha para poder fazer com que a resposta chegasse até Daniel. Interessante é que a Bíblia me mostra essa batalha. E se não for por Jesus nessa batalha, nós não conseguiríamos ter todas as respostas através da Bíblia e principalmente ter a certeza da vitória. Pastor Cleiton, uma coisa interessante nessa parte do nosso assunto é que por que Deus se permitiu ser impedido? É porque Deus trabalha com amor. Ele não vai entrar no coração de ninguém arrombando portas.
quebrando as barreiras que você colocou, ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Então Deus dá o tempo necessário e aí é o nosso assunto, né? Mas há regras para esse engajamento aqui. Então existem limites que Deus impôs. Até certo ponto o mal pode ir, daí em diante ele não pode mais avançar porque Deus não vai permitir. John Stott, ele tem uma frase que diz assim: a força do amor é maior do que o amor à força, né? Então, Deus, apesar dele poder todas as coisas, a despeito dele poder todas as coisas, ele coloca as regras com base no seu amor. E aí, ele dá agora essa oportunidade da decisão. E essas regras estão também diretamente correlacionadas com a nossa decisão. Então, agora, ele mostra o plano de Satanás ali, ele tinha que deixar que Satanás se revelasse naquele momento, mas pelo seu amor agora ele vai se apresentando para que nós possamos tomar as decisões. E falando sobre isso também, ali na parte do dragão do Apocalipse, que é o verdadeiro inimigo, Apocalipse 12 e 13 mostram Satanás como o grande dragão, enganando nações, dando poder para os governos terrenos para perseguir o povo de Deus. Sabendo que Satanás manipula, que ele é a força do mal, que está por trás de decisões que acontecem no mundo, Deus estabelece limites. Satanás sabe que tem seu tempo contado, né, pastor? Uhum. Como viver em um mundo em que parece que o mal está vencendo? Já Martin Luther King, citando outro ícone aí do nosso mundo aqui, ele diz: sonho com o dia em que o bem derrotado vencerá o mal triunfante. Então a gente tem que conviver com isso, que existem regras. Primeiro, as opções humanas causaram esse conflito. Nós escolhemos viver nesse reino. E aí você vê em Apocalipse o dragão aparecer e tem suas duas bestas que vão trabalhar para exercer a sua autoridade opressiva sobre o mundo e o povo de Deus. Mas eles têm um tempo determinado em Daniel e nas profecias, que seria de 1260 anos, que seria a profecia que começa em 538 e que vai até o auge da Revolução Francesa em 1798, onde o povo de Deus foi perseguido, a Bíblia foi perseguida, etc. Mas aí você vê, Apocalipse 12, o verso 12, vai dizer que ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo, ele estava bem consciente das regras de engajamento do conflito aqui, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, essa supremacia não seria para sempre. Então, essa profecia, ela tem que dar esperança para mim, que estou vivendo num conflito, que estou sendo oprimido, mas que isso não será para sempre. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre ao amanhecer. Isso é uma promessa, né, de esperança para o povo de Deus. E pegando esse gancho que o senhor falou, que o choro pode durar uma noite, tem pessoas que falam assim, mas o meu choro está durando muito mais que uma noite. E tem na Bíblia uma história de que realmente o choro e o desespero duraram muito mais que uma noite, que é a história de Jó. O caso de Jó. Jó 1 e 2 mostram Satanás precisa de permissão de Deus para agir. Ele acusa a Deus ali de que Jó só o serve porque ele tem interesse, porque a vida está muito boa, porque a vida está muito fácil. E Deus permite que Jó seja testado, mas com limites. O que a gente pode aprender, pastor, com a história de Jó sobre como Deus lida tanto com o sofrimento humano quanto com as acusações de Satanás? Porque essas duas coisas acontecem ali. Quando eu era mais jovem, eu tinha uma dúvida. Se Deus pode todas as coisas, por que ele não acaba com o mal de uma vez só? E eu ficava com essa dúvida no coração, pensando dessa forma, né? E eu entendi que Deus, ele, pelo livre-arbítrio, ele deu a oportunidade tanto de escolha para mim como para qualquer outra pessoa. Mas aqui eu vejo que Deus, ele deu pelas suas regras de engajamento algumas limitações, porque pelo seu poder ele poderia acabar com tudo isso a qualquer momento. Mas Satanás também tem suas limitações, tanto é que o pastor Osmar Bem explanou, falou que há um tempo para ele. E aqui nós vemos uma outra limitação de Satanás. Ele também tinha aqui nesse caso uma restrição sobre um personagem, esse era Jó. Tanto é que quando ele se apresenta como representante da terra diante de Deus, ele fala assim, olha, eu estou passeando e rodeando por algo que é meu, a terra me pertence. A gente pode ver em Lucas capítulo 4, verso 6, ele fala assim, ó, tudo me foi dado e eu dou a quem eu quero. Então ele diz assim, eu tenho autonomia sobre a terra. Então Deus agora alude a um personagem, ele fala assim, olha, você está vendo lá, tem alguém que não lhe pertence lá, esse é Jó. E aí Satanás fala, mas peraí, por que ele te adora? Por que ele te serve? Porque o Senhor protege de todos os lados.
não tem como eu atacá-lo, não tem como eu fazer nada contra ele. E aí agora ele vai questionar, né, a soberania de Deus, porque ele não estava só tentando o caráter de Jó. Jó é íntegro porque recebe isso, mas estava tentando contra o próprio Deus, falando assim, ele só é íntegro porque o Senhor está o blindando de todas as formas. Então Deus agora permite, sem violar as suas próprias regras de engajamento, do amor, com base no amor, para que agora possa ser revelado realmente também, de certa forma, para nós hoje, leitores da Bíblia, a forma como Satanás ele age. E aí vai passando todas essas cenas, e mesmo a despeito do conhecimento, talvez, pequeno de Jó, dado as nossas informações hoje, lendo a Bíblia, como o próprio pastor explanou no início, Deus me deu, Deus tomou. Ele não tinha ciência, talvez, total do conflito cósmico, mas independente disso tudo, ele não deixou de louvar e engrandecer o nome de Deus. E uma coisa interessante, pastor Cleiton, Naísa e meu amigo que está aí, é que Jó é o primeiro livro escrito da Bíblia. E você tem no capítulo 1 do primeiro livro, ou seja, no primeiro capítulo, uma reunião administrativa que Deus faz com o que ele criou. O capítulo 2 já tem outra. Então, o livro de Jó começa apresentando que, apesar do conflito iminente, Deus não está distante. Deus está sempre chamando seus filhos e para conversar. Outra coisa interessante, essa reunião não foi na terra, porque Satanás havia acabado de chegar da terra. Então, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas esse conflito contra principados e potestades acontece nas regiões celestiais. Então, essa parte aqui é muito importante para o nosso estudo de hoje. É entender que nós somos alvos de um conflito que se originou no céu, de que existem forças antagônicas, uma briga por minha salvação, minha aceitação, a outra também briga por minha aceitação, mas minha perdição, e Jó foi o alvo disso aí. O que é que Deus lançou no rosto de Satanás? Não. Existem seres humanos, eu dei autoridade para eles, eu dei capacidades para eles me amarem e me servirem. E o exemplo está lá, é Jó. Então, Satanás não havia, o que Deus queria dizer, você não tem o controle do mundo todo. Existem pessoas ali que continuam sendo fiéis a mim. E no final de tudo, que é a confiança que todo cristão tem, que é a soberania e a vitória final de Deus. Ele já venceu, mas a vitória consolidada, onde todo o mal vai acabar, a gente sabe que vai acontecer e essa é a nossa maior esperança. Em Romanos 8:18, aliás, eu vou falar para você, grifa isso daí, deixa bem guardadinho. Romanos 8:18 e Apocalipse 21:3 e 4 nos garantem que o sofrimento de agora não se compara com a glória futura, que Deus vai triunfar. Como a gente pode viver nesse mundo sabendo que no meio do conflito, sim, a resposta final é como se comecei a ler o livro, mas o último capítulo já conheço. Na história de Jó, essas regras que são impostas a Satanás, né? Você vai até aqui, daqui você não vai passar. Aí a Bíblia vai dizer um pouquinho mais na frente que não nos vem tentação que nós não possamos suportar. Então Deus impôs limites para que nós pudéssemos, mesmo no mundo cheio de problemas, saber que essas coisas têm limite sim, que vão passar e vai chegar. Mas Apocalipse e Romanos, eles vão trazer uma perspectiva diferente, de que Deus tem um futuro reservado de glória, apesar das dificuldades e limitações que nós temos vivido aqui. Agora é importante colocar na cabeça de que Deus, Jesus, não nos prometeu nada neste mundo em que vivemos. Muitas coisas que Ele nos prometeu são direcionadas para a eternidade. E Ele falou várias vezes aos apóstolos, né, que ali com eles estavam, olha, vocês sentarão comigo no meu trono. Em verdade vos digo, quando na regeneração, quem tiver deixado pai ou mãe ou casa ou irmãos ou propriedade ou tudo, receberá 100 vezes mais. Mas ele também disse, no mundo tereis aflições, porque esta é a regra do conflito. Vocês escolheram viver no mundo de tribulação e eu preciso permitir que vocês exerçam o livre-arbítrio de vocês. Eu vou impor limites, mas eu vou permitir que vocês usufruam do que preferiram fazer. Sabe, pastor, uma coisa que é interessante, citando Romanos 8:18, recentemente eu estava em uma visita e recebi o seguinte questionamento sobre o sofrimento, né? E eu citei esse texto.
E eu fiz a seguinte indagação, eu falei assim, Paulo sofreu muito? Paulo foi perseguido, apedrejado, picado de cobra, navio naufragou, foi preso, açoitado, tinha espinho na carne. Quando foi para Jerusalém, estava sabendo que estava indo para morrer. Então ele sofreu demais. Mas sabe o que eu aprendi? O sofrimento, ele é maior, o problema, ele é maior quando ele é nosso. Por que eu falo isso? Porque se eu falo das minhas lutas, o pastor Osmar pode olhar e falar assim, mas amigo, você não sabe o que eu estou passando. Parece que o nosso sempre é maior do que o do outro, né? Por isso que Paulo ele não fala do problema, ele fala do sofrimento. O sofrimento deste tempo, por maior que seja, não é comparado ao que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós? Essa é a nossa bendita esperança. Porque se nós olharmos somente para este mundo, nós somos os mais infelizes dos homens aqui nessa terra. Mas quando nós olhamos além, olhamos para o horizonte, para fora da nossa realidade aqui, e começamos a sonhar com aquilo que Deus prometeu, aí nós começamos a tomar decisões conscientes baseadas no amor de Deus para conosco. E não baseada na imposição de Satanás, porque Satanás, ele não, de certa forma, ele vem tentando atacar, e o próprio ataque dele, quando nós questionamos, ele usa como ferramenta para nos afastar ainda de Deus. Por exemplo, quando nós passamos por uma dificuldade, um problema familiar, ou uma crise financeira, ou qualquer outro problema aqui dentro do nosso contexto social, nós começamos a questionar. E parece que a primeira questão que vem é você está indo na igreja, você está orando, você está lá estudando a Bíblia, você está testemunhando e está passando por tudo isso. E as primeiras decisões que vêm na nossa mente é Satanás tentando de alguma forma nos dissuadir, se afaste de Deus. Que Deus é esse que não está operando na sua vida? Né? E não foi diferente com Jó, né? De certa forma até a mulher dele, e dadas as circunstâncias também, né? A mulher falou assim, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então Satanás tem inúmeras formas de tentar nos atacar e dissuadir através dos problemas que ele mesmo coloca para nos afastar de Deus. É interessante que quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que algo maior está reservado. Paulo mesmo fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu posso sofrer, eu posso passar por desafios, mas não há condenação, porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos encerrar nossa lição aqui. A gente poderia ficar aqui bastante tempo, mas em resumo, que você, ao terminarmos esse estudo, tenha a certeza de que o conflito cósmico, ele não é para te assustar, ele não é para te trazer desesperança, pelo contrário. Nós sabemos o final da história. Essa lição é uma lição de esperança, é uma lição de confiança, de que no final de tudo, e em meio aos problemas e às dificuldades, porque não é só pensar que no futuro está tudo garantido, mas que enquanto a gente está caminhando aqui nesse mundo, Deus é soberano, Deus continua agindo e Deus está cuidando de nós. Pastor Osmar, se quiser fazer uma última consideração e fazer uma oração para a gente finalizar. Naísa, pastor Cleiton, meu amigo, por que parece estar demandando tanto tempo? É porque a situação é mais complicada do que o que a gente pensa. Talvez você esteja pensando na sua salvação, dos seus filhos. E Jesus já fez isso, porque é que ele não volta? Porque existe uma coisa maior em jogo. É a salvação do nome de Deus. O grande conflito trouxe uma mancha no seu início sobre o caráter de Deus. Por isso Jó foi chamado para vindicar o caráter de Deus. Por isso Moisés, Elias no seu tempo. E hoje chegou a nossa vez de vivermos confiantes de que, apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando, existe um Deus amoroso que nos respeita, mas que precisa resolver de uma vez por todas o problema do pecado, que é a mancha no seu caráter. Então, olhe para frente, levante sua cabeça, exulte, porque a nossa salvação está próxima. Mas enquanto vivermos nesse mundo, vamos testemunhar do amor, da graça e misericórdia desse Deus maravilhoso. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por esse estudo que fizemos. Ajuda-nos a continuar confiando de que o Senhor está cuidando de nós em meio a essa batalha espiritual em que estamos envolvidos. Que nós possamos permanecer do lado certo, que é ao seu lado, usufruindo da sua companhia, sendo fiel ao Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Estudo Central. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você conhece e nós nos vemos na próxima. Até lá!